Bom dia, gente, tudo bom? Eu fazia tempo que não tinha vindo aqui falar um pouquinho, né? Fazer uma live. E hoje eu senti de fazer. Isso tava no meu coração. E eu estava aqui, liguei o meu note, estava ouvindo uma palavra. E para começar o dia, para começar a atender os clientes, fazer as minhas consultorias. E aí, Deus tocou no meu coração para falar sobre algo que eu venho vivendo, né? Eu estou aqui em Alphaville há 3 meses, agora vai fazer 3 meses e meio, é. E aí, nesse tempo que eu tô aqui, pensa nos desafios que vem acontecendo. É maravilhoso, né? Porque tudo faz a gente crescer, mas é desafiador. Então, assim, eu tô aqui 3 meses e meio. Eu já até falei numa outra live que eu já vivi muito, parece que eu vivi anos, né, em pouco tempo, de tão rápido que acontece. Conheci muita gente, me desenvolvi muito, venho me desenvolvendo, venho crescendo, venho entrando em desafios. Então, assim, quando eu saí lá da minha terra, eu decidi mudar de vida mesmo, assim, né? Não ser mais medíocre, ser uma pessoa de sucesso, crescer, se desenvolver. E nesse processo a gente entra em desafios, nossa, que é tudo que quer que a gente pare de fazer, né? E faz parte, né? Só que a diferença é quando você decide, né? Se você vai para frente ou você fica onde você tá mesmo, no mesmo lugar. E aí você não cresce, você não se desenvolve. Então, assim, é um desafio. Eu venho passado agora. Tem horas assim que eu tô lá em cima, assim, numa energia, nossa, mil, mil mesmo, de verdade. E agora, deu umas 2 semanas pra cá, me baixou uma energia assim, lá embaixo, e veio muita guerra na minha mente, assim, de incapacidade, insuficiência, essas coisas que entram assim e fica ali, né, o diabinho ali. E essas semanas têm sido bem desafiadoras, de verdade, assim. Eu até viajei lá pra minha mãe, e aí voltei, e aí quando eu voltei peguei um gripão, pensa. E esse gripão, assim, ó, fazia muito tempo que eu não tinha pegado uma gripe danada dessa. Fiquei bem mal, assim, bem fraca, sabe? Bem fraca mesmo, assim, eu não consegui nem treinar. Realmente, eu não gosto de treinar quando eu tô mal, assim, né? Porque a gente tem que respeitar o nosso corpo, descansar também, a gente não pode ser uma máquina toda hora, respeitar o processo. Então, eu acabei deixando, não fui treinar, e aí, essa semana que eu comecei a melhorar, comecei a correr ali na terça, já tô mais tranquila. Ontem corri, hoje eu não corri ainda, mas provavelmente eu vou à noite. E aí eu quero treinar no sábado, voltar a treinar ali, né? Mas eu gosto sempre de melhorar bem. E aí o que eu quero falar, assim, que na vida a gente vai ter muitos desafios, a gente vai ter muitos processos, a gente vai ter os altos e baixos, a gente não vai conseguir seguir uma linha reta toda a vida, todo o tempo. Não funciona assim. E o que a gente precisa aprender é lidar com os desafios da melhor maneira. Viver os processos, entender por que que você está passando por tal situação. Por quê? Pedir, Deus, o que que eu tenho que aprender aqui com isso? Então, assim, no meio desses desafios, a gente fica mal, a gente chora, a gente fica, meu Deus, por quê? Aí depois você entende, né? Então, muitas vezes na hora a gente não entende de verdade, a gente fica, meu Deus, por que isso? Por que que isso está acontecendo comigo? E aí a gente às vezes fica até bravo, né? Foi, foi essa semana, eu estava até brava, dizia, mas Deus, por que que tá acontecendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente vai entendendo no decorrer dos processos, né? Tudo que a gente passa é para fortalecer, para a gente se fortalecer, para fortalecer outra pessoa.
que em algum momento vai passar por essa situação, e aí você vai estar lá para dar esse apoio, para ajudar ela. E até eu faço jejum, faço oração, né, para ficar mais sensível, né, e tudo mais. E aí ontem eu estava orando e Deus me trouxe a palavra de Isaías 41, 9 e 10, né? Aí eu vou ler aqui. Eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, e eu os chamei. Eu disse, você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Ontem eu estava, né, ouvindo uma live, eu entrei no jejum da Viviane Martinelli. E aí eu estava ouvindo a live e chegou uma hora que ela estava lendo Isaías, mas era um outro versículo. E aí a Bíblia estava ali na cama. E aí, de repente, eu olhei para essa palavra e comecei a ler e foi muito Deus falando comigo, né? Senti algo muito maravilhoso, né, dentro de mim. E aí, é, eu disse, não, eu sei que você está comigo, eu sei que você está comigo, você nunca me abandonou e nunca vai me abandonar. Mas eu sei que é desafiador, então eu peço, Deus, me ajuda, né? Me ajuda a ser mais forte, me ajuda. Você vê que eu quero, mas às vezes eu preciso que você me puxa para cima, né? E aí eu senti isso. Aí hoje de manhã eu fui ali no mercado, comprei limão, que eu gosto de tomar água com limão em jejum, e tinha acabado ali, né? Eu tomei meu limão ali, tomei meu café. E aí eu vim aqui para ligar o Note, para fazer as minhas coisas. Fiz meu devocional antes, né? E aí eu gosto de fazer uma oração antes de começar o dia. Aí às vezes eu peço até pro GPT me jogar um versículo, né? Aí, até fazia tempo que eu não tinha feito isso, mas eu disse ao GPT, me ajuda, me dá um versículo pro dia de hoje. E vocês nem acreditam, ele me deu esse versículo. Isaías 41, 9 e 10. E aí eu li esse versículo, tá bom, eu sei que você tá comigo, né? E aí eu coloquei a Bíblia aqui, né? Pra eu ficar olhando esse versículo. Mas assim, é nos detalhes que Deus fala contigo. Então, a gente precisa estar sensível a entender quando Ele está falando com você e prestar atenção. Eu sou uma pessoa muito assim de querer fazer muitas coisas, de ir para cima e fazer acontecer, ação. Eu sou muito assim de fazer mesmo. Só que tem momentos que eu preciso parar, descansar, confiar, entregar, deixar ele fazer a parte dele. Essa semana vem sendo bem desafiadora, porque aí, como eu falei, me deu essa gripe. Eu sempre treino, e aí eu não tava treinando. E quando eu não treino, parece que minha energia baixa mais ainda, né? O corpo fica cansado. Acordei com dor nas costas, segunda-feira, assim, com bastante dor nas costas, de mau jeito, não conseguia virar a cabeça, assim, sabe? Então, comecei com uns desafios, assim, bem difíceis, né? Mas aí Deus foi me mostrando, ele foi dizendo, filho, dá uma descansada, respira, acalma, deixa comigo, que eu vou fazer acontecer, né? Eu às vezes me preocupo muito com financeiro, né? Porque a gente acaba sendo mais sozinha, né? Então eu tenho minha empresa, eu preciso fazer acontecer. Mas Deus sempre tá comigo, em nenhum momento, desde que eu cheguei aqui, eu até tinha contado na outra live para vocês, desde que eu cheguei aqui, Ele nunca me deixou faltar, sempre proveu muito mais do que eu precisava e sempre esteve comigo, né? Sempre esteve me auxiliando. Então, é sobre isso, é sobre a gente entregar, confiar, deixar as coisas acontecerem. Essa semana até também uma aluna mandou mensagem assim, ai, Tati, eu descontei tudo na comida, tava com uns problemas assim, né, pessoais e tal, e ela pegou e comeu uma lata ali de leite condensado,
comeu rapidamente e depois se sentiu arrependida, né, porque muita gente passa por isso, né. E aí eu conversei com ela, dei uns conselhos, até eu ia ligar ontem para ela e não consegui, ela não estava disponível, mas, né, conversei com ela. E aí, o que que eu entendi disso tudo? Lá atrás, eu tinha compulsão alimentar, eu descontava realmente na comida, se eu estava com alguma emoção desequilibrada, eu pegava um leite condensado, comia, eu pegava barra de chocolate, comia, então eu fazia isso. E hoje, então eu tenho autoridade para estar falando com ela e entendendo a dor dela, porque eu entendo o que ela está passando, eu consigo passar para ela, né, o que que ela pode estar fazendo em relação a isso. São questões emocionais que precisam ser trabalhadas, né? Então, assim, tudo é um processo, é como eu tive lá. Só que o que eu digo, isso que às vezes você está passando hoje vai ser algo para ajudar outra pessoa lá na frente, edificar outra pessoa. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que pensar que nunca é sobre a gente. Cada desafio é para nos fortalecer cada vez mais. E cada vez que você se fortalece, você cresce, você se desenvolve. É assim, é um processo. Então, hoje eu senti de fazer, de escrever, de falar, né, fazer essa mensagem aqui para vocês e mande para outra pessoa que está precisando ouvir isso e se precisar, me mande uma mensagem, né, escreva aí nos comentários se isso fez sentido para você, se você já passou por algo parecido, por uma fase difícil e não sabia o que fazer. Então, sempre lembrar que Deus está com você, Deus vai fazer tudo para te ajudar. Só a gente precisa estar aberto, estar com os olhos espirituais abertos, deixar Ele entrar, deixar fluir, né? Deixar as coisas acontecerem. Eu tenho muito problema com tinha, né? Não posso falar que eu tenho, né? Tinha muito problema com entregar, né? Controle, não confiar. Então, é um processo, não é de uma hora para outra. Eu ainda preciso soltar mais, preciso confiar mais, preciso. Eu confesso que eu ainda preciso fazer isso. Às vezes eu fico ainda querendo tomar o controle de tudo, sabe? Mas eu sei que eu tô no caminho, que daqui a pouco vai dar tudo certo. Já está, porque é uma coisa que eu quero. Então, quando você quer realmente, quando você sabe que precisa fazer isso, é só questão de tempo que as coisas vão acontecendo. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa mensagem, que não é sobre mim, é sobre alguma pessoa, um coração, alguém que vai se tocar. E é isto. Beijão e até a próxima mensagem.